nós estaremos refletindo acerca da parábola da videira verdadeira, que se encontra, desde já eu peço que deixe suas Bíblias abertas, no Evangelho de João, capítulo 15, versículos de 9 a 17. Estamos chegando a mais um final de mês, um mês dedicado a missões estaduais, mas a missão ela não para por aqui. Ele nos amou e precisamos divulgar esse amor ao mundo, para que esse mundo reconheça que Jesus Cristo é a única esperança. Mesmo sentados, nós vamos ler o trecho dos versículos de 9 a 17 do Evangelho de João, capítulo 15. Diz assim a palavra do Senhor: Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este: que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Versículo 14. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, diante de Ti, eu me coloco como um pequenino, Senhor, alguém dependente, ó Pai, da Tua graça, da Tua misericórdia e do Teu amor. Que nesta noite, Senhor, tudo aquilo que Tu falaste ao meu coração e foi colocado, Senhor, para ser escrito, digitado, ó Pai, isso possa ser reverberado, não apenas nos ouvidos, mas principalmente, Senhor, nos corações nesta noite e aqueles que nos assistem pelo YouTube. Pai, fala aos nossos corações. É no nome santo de Jesus que nós oramos e Te agradecemos hoje para todo sempre. Amém. Bem, meus irmãos, o tema desta noite, que se encontra dentro desse capítulo 15, versículos de 9 a 17, é compartilhar o amor que transforma. Esse trecho que nós lemos, ele faz parte de um conjunto de capítulos que na teologia nós conhecemos como o discurso de despedida de Jesus. O que seria esse discurso? Qual o seu objetivo? Na verdade, esse discurso é um relato dos últimos momentos de Jesus ali em direção à crucificação. Jesus estava caminhando para o final da sua missão. Desde o início desse discurso, que ele se encontra entre os capítulos 13, 31 ao 15, 33 do Evangelho de João, o Senhor, ele vai orientando os seus discípulos, vai preparando eles para a sua ausência terrena. Afinal, o ministério de Jesus era caminhar com seus discípulos lado a lado. E aqui, Jesus estava partindo para o cumprimento de sua missão. Por isso, o objetivo dessa narrativa de Jesus com os seus discípulos era transmitir palavras de encorajamento, de conforto, a promessa de um substituto, o Consolador. A missão, ela não parava com a ida de Jesus. A missão deveria continuar. A missão não termina amanhã, dia 31, por conta do mês de missões. A missão, ela é contínua. Muitos seriam os desafios daqueles discípulos, como é para nós. Eles enfrentariam situações e era necessário que eles pudessem estar enraizados nesse amor de Jesus. O
O capítulo 15 de João, dentro dessa narrativa, é o ponto máximo do discurso de despedida. Aqui nós nos deparamos, como acabamos de ler, com a parábola da videira verdadeira. Ele utiliza essa parábola com base no Antigo Testamento, uma parábola com base veterotestamentária, como diz o nosso pastor. A videira era um símbolo de Israel. A gente pode ver isso em Isaías 5, versículo de 1 a 7, Isaías capítulo 27, 2 a 6. Repito, Isaías capítulo 5, de 1 a 7 e 27, de 2 a 6. O propósito daquela videira de Israel no Antigo Testamento era gerar frutos para o dono da vinha, o viticultor, para Deus. Mas Israel falhou. Ao invés de produzir frutos pelo seu pecado, Israel veio a juízo. Em contrapartida, Jesus agora ele vai se revelar como a videira verdadeira. Ele produzirá frutos de justiça que Israel no passado não produziu. E durante o Evangelho de João, o Senhor vai revelando por meio do eu sou. Esse eu sou ocorre dentro desse capítulo, dentro do capítulo de João e dos demais capítulos, 7 vezes. Ele é o pão da vida, a luz do mundo, a porta, o bom pastor, a ressurreição, a vida, o caminho, a verdade e a vida. E o último dito de Jesus, ele diz: eu sou a videira verdadeira. Mas essa afirmação, ela não é apenas uma narrativa, mas é a anunciação de que ele é o Messias, o ungido, o Emanuel, o Deus conosco. A parábola da videira é uma das mais belas estruturas que revela o amor de Deus com os seus discípulos. E por isso nela, na videira, nós somos convidados para uma vida de intimidade com Jesus e confiança em Deus e compromisso com uma missão. Somente por intermédio do agricultor e da videira, os ramos são preparados para gerar frutos de justiça. O agricultor é o nosso Deus, a videira, Jesus Cristo, e os ramos somos nós. Aí eu trago 3 perguntas a partir de mim para a minha própria pessoa, para você que está em casa, para nós aqui presentes. Temos gerado frutos amando e obedecendo os mandamentos do Senhor? Será que estamos compartilhando o amor de Jesus nos relacionamentos fraternos? Estamos permanecidos em Cristo, cumprindo o propósito da videira? Quero convidá-los a refletirmos e a buscarmos essas respostas em 3 aspectos. O primeiro é que é preciso permanecer em Jesus, amando e obedecendo os seus mandamentos. Quando olhamos para o capítulo 15, versículo de 9 a 11, acompanhe. Diz assim a palavra do Senhor: como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no meu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Esses 3 versículos desse diálogo de Jesus, nessa narrativa, revelam um momento profundo de comunhão com os seus discípulos. É como se pudéssemos dizer que um pai estava prestes a se ausentar fisicamente do seu filho, e ali ele estava repassando orientações para eles. Uma orientação com base no amor, na obediência e alegria. E é importante frisar que a palavra permanecer, muito interessante, dentro da parábola da videira, capítulo 15, ela ocorre 11 vezes. E o que seria isso? Por que permanecer? Quando a gente vai para o original, no grego do Novo Testamento, a gente vai observar uma palavra chamada menó. Menó, no grego, traduzindo, significa resistir, insistir, continuar a viver ou existir. Somente permanecidos em Cristo, seus discípulos poderiam gerar frutos. Uma conexão que permitiria uma vida frutífera, refletindo o caráter de Cristo. Assim como aqueles discípulos, ele nos convida a permanecermos.
no seu amor. O versículo 9 nos assegura que o amor que ele recebeu do Pai é o mesmo que se encontra nele. Esse amor não é um amor comum, natural. Sua dimensão, ela é mais elevada, ela é nobre, muito mais que um sentimento. Esse amor é um princípio de transformação de vida. Quer ver uma prova disso? 1 Coríntios 5,17. E se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O Senhor, nosso Deus, não apenas nos salvou com o seu amor, mas nos transformou para vivermos de forma digna em sua presença. Não existe vida transformada se não estivermos conectados com Jesus. Fora de Jesus, só há uma consequência, é a morte. Por isso precisamos resistir, independente das circunstâncias. Precisamos insistir, continuar a existir conectados em Jesus. Estar em Cristo é viver em constante transformação de vida todos os dias. Não fomos transformados apenas no aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Precisamos viver em transformação todos os dias, gerando frutos visíveis da presença do Senhor em cada um de nós. E quem é transformado, meu irmão, ele se torna agente de transformação, compartilhando o amor que não vem de mim, não vem de você, mas vem do Senhor Jesus. Há muitas vidas que ainda não experimentaram esse amor e precisam conhecer esse amor a partir do fruto que geramos. Nós somos os ramos que devem gerar frutos de amor, frutos de justiça nesse mundo que carece desse amor de Deus. E quando olhamos para Gálatas 22, não há como eu me eximir, não há como eu me furtar de falar que o fruto da videira, o amor, o gozo, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, são frutos dignos daqueles que têm uma vida transformada, e quem é transformado compartilha os seus frutos com o mundo. Portanto, enquanto servos, todas as nossas ações, elas devem não afastar, mas atrair vidas ao encontro do nosso Senhor Jesus. Mas permanecer no amor de Jesus também é um ato de obediência. Não é uma opção, mas um testemunho de que nós somos seus discípulos. E um verdadeiro discípulo, aquele discípulo que serve ao Senhor, que ama ao Senhor, ele cumpre os seus mandamentos. E aquele que permanece no amor, faz a vontade do seu mestre. No versículo 10, nós podemos ver aqui que somos questionados, assim como aqueles discípulos, por uma partícula incondicionante. Se guardares os meus mandamentos. O que seria essa partícula condicionante? Ela estabelece uma relação entre causa e efeito. Quando guardamos os mandamentos do Senhor, a consequência revela que nós estamos permanecidos nesse amor. Só obedece quem ama os mandamentos do Senhor. E os mandamentos, e o obedecer, meus irmãos, a obediência, ela é um sinal inquestionável de quem está conectado com Ele. O Salmo 1, verso 2 diz assim o salmista, que o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita diuturnamente. Perceba que a obediência é um padrão divino estipulado por Deus desde a criação do mundo. A obediência é um padrão criado por Deus desde a criação do mundo. E desobedecer esse padrão desagrada ao Senhor. A desobediência de Adão o impediu de permanecer no Éden. Por isso que João, no capítulo 14, 21, ele vai falar aqui que Jesus diz: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é que me ama. Por isso, como discípulos obedientes, precisamos, a partir de mim, de cada um de nós, gerar frutos através desse amor que transforma vidas. Amor e obediência. Um segundo aspecto que eu quero trazer
se encontra no versículo de 12 a 15, que diz assim a palavra do Senhor: o meu mandamento é este. Mais uma vez o Senhor frisa a questão de mandamento, de obediência: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que este, de dar a vida, dar a alguém a própria vida em favor dos meus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Um outro mandamento a gente percebe aqui. E o segundo aspecto que eu quero tratar é que precisamos permanecer no amor de Cristo, desenvolvendo este amor com cada um de nós, com a sua igreja. Ele diz que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Se a gente observar no capítulo 13, versículo 34 a 35, ele fala: novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos amei uns aos outros. Nisto conhecerão que todos sois meus discípulos, se tiverdes amor um para com os outros. Assim como permanecer. A palavra amor, ela é enfatizada durante todo o discurso de despedida de Jesus. O amor é o elemento essencial que promove a existência dos ramos, que promove a nossa existência. Ele está ensinando aqui aos seus discípulos a continuarem amando uns aos outros, ainda que o Senhor não esteja presente fisicamente. Não é um convite. O Senhor não está convidando esses discípulos, não está nos convidando. Ele está ordenando: permaneçam no meu amor. E esse amor mútuo seria a maior evidência, e deve ser a maior evidência, que permanecemos na videira verdadeira. O Werner de Boer, um doutor em teologia alemão, pastor e autor de várias obras, ele expressou uma seguinte frase: quem ama se esquece de si mesmo e se empenha pelo outro. O empenho mais sublime é o da própria vida. Vou repetir: quem ama se esquece de si mesmo e se empenha pelo outro. O empenho mais sublime é o da própria vida. Amar não é algo superficial, não é algo simples, não é algo apenas raso. O amor que Ele nos convida é um amor mais profundo, um amor relacional, um amor interrelacional. Amar é uma entrega total, sem reservas, tendo como exemplo o próprio Senhor Jesus. O tema do mês é: Ele escolheu nos amar. O mês vai terminar, mas o mandamento continuará. Somos amados e, como discípulos, devemos amar uns aos outros, porque foi o amor de Deus que transformou cada um de nós. Nós éramos mortos, vivíamos mortos em meio às trevas, sem vida, mas Ele nos vivificou através do seu amor. Precisamos ser intencionais, não somente intencionais, mas genuínos, capazes de transformar a vida do outro irmão, capazes de gerar um amor cada vez mais latente na vida do nosso irmão e das pessoas ao nosso redor. E eu pergunto: será que eu tenho amado o suficiente o irmão, o meu irmão? Olhe para quem está ao seu lado. Você tem amado o seu irmão no amor recebido do Pai? Amando uns aos outros, não um amor superficial, não um amor apenas de domingo, mas um amor relacional. Meus irmãos, independente das divergências, independente de pensamentos contrários, independente, seja qualquer que for as diferenças, o que forem as diferenças, devemos permanecer no amor de Jesus. Um discípulo que ama
é aquele que promove a paz entre os irmãos. É aquele que promove confiança, segurança. É aquele que reconcilia. É aquele que evita conflitos e busca sempre a comunhão, porque ele sabe que o Senhor o amou e, portanto, nós devemos amar uns aos outros. E quando eu olho para essa videira, a gente percebe que o agricultor ou viticultor, Deus, ele nutre a videira, Jesus Cristo, que por sua vez alimenta e sustenta os ramos. Vocês percebem? Deus, Jesus Cristo, nós os ramos, somos nutridos através da videira. Sabe o que isso quer dizer? Que nós, enquanto ramos, todos nós, somos alimentados por uma única seiva. Por uma única seiva. Aqui nós percebemos que não existe 2, 3 ou mais videiras. Só existe uma videira. E essa videira, ela é verdadeira. E somente nessa videira, nós conseguiremos sobreviver. Como ramos, a nossa existência só faz sentido se estivermos em Cristo Jesus. E nos versos 13 ao 15, Jesus revela que o maior amor é aquele que dá vida por seus amigos. Ele nos chama, meus irmãos, de amigos, não mais de servos, porque compartilhou tudo que recebeu do Pai. Ele compartilhou a sua palavra, ele compartilhou o seu amor. Um servo, e aqui no sentido estrito, doulos, é um escravo. O escravo, ele não tem intimidade com o seu senhor, mas um amigo é aquele que o seu senhor compartilha e confia todas as coisas. Não somos escravos, somos amigos do Senhor. E na primeira epístola da carta de João 3,16, encontramos a expressão: conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, por mim, por cada um de nós. E nós devemos dar a vida pelos irmãos. Jesus compartilhou e provou o seu amor ao se entregar na cruz e morrer por mim e por você. Por isso, dar a vida é se entregar ao outro num amor incondicional, sacrificial, independente das diferenças. Não se resume, meu irmão, minha irmã, a um sentimento, mas uma ação de entrega total. É compartilhar um amor intencionalmente, produzindo transformação de vida na vida dos nossos irmãos e naqueles que precisam conhecer Jesus Cristo. Temos amado o nosso irmão? Um último aspecto que eu quero trazer é de que podemos aprender nessa parábola da videira algo de muita importância. Percebemos que existe uma missão. Os discípulos estavam recebendo orientações. A obra precisava ter continuidade. Por isso que nesse terceiro ponto eu quero trazer como tema: permanecer do amor, cumprindo a missão da igreja. Quando a gente olha para os versículos 16 e 17, diz assim a palavra do Senhor: não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Nos pontos anteriores, nós tratamos que o amor que transforma, esse amor transforma a partir da nossa obediência aos mandamentos. Quando somos transformados, estamos aptos a ser um agente de transformação, gerando frutos de justiça. Vemos que o amor, ele envolve entrega, doação e comunhão com os nossos irmãos. E agora, sobre os cuidados do agricultor e do suporte imprescindível da videira, os ramos precisam cumprir uma missão. Precisamos cumprir uma missão. Essa missão foi confiada a mim, a você, a todos nós, a igreja do Senhor,
onde o principal fundamento, o principal alicerce é o amor de Deus e o amor compartilhado entre os irmãos. Ele não apenas escolheu me amar, ele não apenas escolheu amar você, amar o nosso pastor, ele amou a sua igreja. E mais uma vez a gente observa que para cumprir o propósito é necessário obedecer o mandamento. Ide. O ide que se encontra em Mateus 28, 18, 19. O ide em Marcos 16, 15. É um mandamento, não é uma condição, não é uma escolha. Fomos chamados para cumprir uma ordem divina. Nós temos uma missão a cumprir e que não se finda amanhã. Ela permanece, ela é contínua. Estamos em Cristo, a videira verdadeira. Por isso é preciso que obedeçamos e compartilhemos o seu amor na proclamação do Evangelho, cumprindo a sua missão. 1 Pedro, na primeira epístola, a Pedro 2, capítulo 2, versículos de 9 a 10, diz assim a palavra: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Fomos alcançados por esse amor. Ao mesmo tempo que fomos alcançados, fomos convocados para compartilhar as virtudes de Deus ao mundo. Um mundo que perece no pecado, um mundo que vive em trevas, um mundo que vive nas suas próprias verdades, verdades relativas, verdades nefastas, verdades que estão levando o mundo, a humanidade, à morte espiritual. Mas nós que amamos ao Senhor, possuímos uma verdade, não relativa, mas uma verdade absoluta, porque o próprio Evangelho de João vai dizer que Jesus Cristo, Ele é o único caminho e a verdade e a vida. Compartilhar, meu irmão, minha irmã, é partilhar com. Compartilhar é compartilhar. O amor de Deus, ele foi compartilhado na pessoa exclusiva, a única exclusiva de Jesus. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse amor, ele não deve ser jamais retido. Esse amor não deve ser colocado do lado. Esse amor não deve ser engavetado. Esse amor tem que ser proclamado, dimensionado. Vidas precisam conhecer esse amor que transforma. E esse amor, ele não tem o objetivo de fazer seguidores, clube. Esse amor não tem esse objetivo de fazer seguidores, mas sim de gerar discípulos, gerar frutos. E estava observando, pastor, recentemente, um canal de TV, um programa de domingo, ele fez um documentário, abril desse ano, e após fazer esse documentário, concluiu, depois de muitas pesquisas, que os cristãos evangélicos foram os que mais cresceram nesses últimos 30 anos no Brasil. Um canal que não é evangélico faz essa pesquisa e descobre que durante 30 anos o evangelho foi o que mais assim alcançou vidas. Ele foi colocado, essa pesquisa, em locais onde havia um índice de criminalidade muito alto, vidas ceifadas, e onde aquele evangelho foi alcançado, aquele local foi pacificado. Dependentes químicos tendo suas vidas transformadas ali pelo evangelho, tudo fruto de um só ingrediente, do compartilhamento do amor, que transforma não somente vidas, mas cenários. Ele nos amou, meus irmãos. Ele escolheu nos amar. E por isso devemos gerar frutos. O discípulo que não frutifica
ele é um possível. Ele demonstra um possível sinal de que não está permanecido em Jesus. Eu vou repetir. O discípulo que não frutifica demonstra um possível sinal de que não está permanecido em Jesus. Se você o ama, se eu amo o Senhor, se nós o amamos, é necessário fazer aquilo que nos foi outorgado, que nos foi mandado. Não cumprir é tornar-se um ramo dessa videira inútil, assim como o sal que perde o seu sabor. Se estamos em Cristo, participando do mesmo amor, temos que fazer a sua vontade. Em João, no capítulo 4, 34, temos essa maravilhosa expressão. Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A gente percebe aqui que foi um diálogo, já no final, com a mulher samaritana. E após esse diálogo, o Senhor se revela que Ele é o Messias. E através dessa revelação, aquela vida foi transformada. Ela sai anunciando e conheceu o Messias. E em seguida ele é abordado pelos seus discípulos que haviam saído para comprar alimento. Afinal, Jesus estava há um tempo já naquele diálogo. E insistem para que ele coma. E a resposta de Jesus foi muito linda. Disse assim o Senhor Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A obra, ela é redentora e transformadora. A igreja possui uma missão: expandir esse amor que transforma. Cumprir a missão exige de mim, de todos nós, servos e servas, compartilhar esse amor transformador. Por isso eu quero finalizar convocando a partir de mim a nossa amada igreja BCG, você que nos assiste, que Ele nos escolheu, não como amor simples, um amor que nós muitas vezes colocamos numa superfície, de algo superficial, mas Ele escolheu nos amar, para que esse amor, ele seja reverberado ao mundo, para que vidas possam conhecer através de nossos frutos, do nosso comportamento, das nossas ações, que somos a sua igreja, não individual, mas irmanados, cumprindo a missão do Senhor, que é levar esse amor, compartilhar esse amor, que transforma não somente vidas, mas também cenários, que transforma o mundo. Que Deus nos abençoe.